Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 27/2, terça-feira, nós vamos estar aí realizando a nossa análise semanal. Ah, o dia de ontem foi um pouco fraco, né, dentro dos mercados, então eu preferi estar fazendo essa análise no dia de hoje. Normalmente a gente realiza aí na segunda-feira. E sem muitas delongas, vamos aí analisar os ativos que a gente sempre acompanha aqui no canal, sendo eles o Euro USD. Então, vamos lá começar pelo Euro USD, gráfico mensal. É mais ou menos o tipo de análise que a gente realiza sempre no mensal para os ativos. Então, no euro, nós temos aqui as médias de 20 como preços importantes que a gente precisa registrar, sendo esses preços da média de 20 comum, a média de 20 low e a 20 high, onde o preço acabou de passar um pouco acima dela. A média de 20 high está aqui e o preço está praticamente aí 150 pontos acima do preço da 20 high. Fora isso, temos aí o fechamento do mensal lá em cima e esse outro fechamento aqui também do mensal. Então essas são aí as principais regiões de preço no mensal para o euro. A gente vai aqui para o semanal agora. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde nós temos aí preços importantes dentro do euro, começando lá de cima, nesses preços de fechamento aqui. O semanal sempre na cor roxa. Fora isso, nós temos também a média de 200. Mais embaixo, temos esses fechamentos semanais aqui, como esse preço aqui de fechamento, este outro preço de fechamento aqui embaixo. Temos também o preço da média de 20 high, a 20 comum, que é onde o preço está trabalhando aí também acima dela nesse momento. Nós temos essa resistência aqui do semanal, desse gift, deixado aqui há um tempo atrás, mais precisamente dia 22/1/2023. E para baixo, nós temos as resistências da 20 low do semanal e também regiões mais embaixo lá para o semanal do Euro USD. No semanal é isso. A gente vai agora para o diário do euro. Dentro do diário do euro, nós temos aí os preços da média de 20 como um high e low. A gente vai marcar aí com a linha azul claro. Então vamos marcar também a média de 200 períodos do diário. E mais embaixo, esse fechamento lá embaixo. E vamos ver se a gente tem mais alguma resistência embaixo. Temos bem mais lá embaixo, mas a gente não tem que acabar registrando também. E para cima, colocaria aqui como resistência no diário esse fechamento lá em cima, obviamente. E também a delimitação aqui da nuvem de Ichimoku, né? Então a gente tem aqui uma delimitação da nuvem, que indicaria um preço interessante para a gente procurar a venda. Então esse é o euro no diário. A gente vai agora para o H4 e dentro do H4 nós temos essa configuração, onde nós temos aí preço de fechamento do H4 importante aqui, certo? Dentro do Euro USD. E mais para cima a gente pode ver algumas faixas de preço também do H4, que são regiões interessantes, como na verdade esse fechamento aqui, que são regiões aí que foram trabalhadas aqui em outros momentos e que o preço acabou segurando aí acima do 1.09. Então para o euro são essas regiões mais em cima. O que eu faria aqui no euro também é traçar um Fibonacci desse movimento aqui do H4. Nos daria aí regiões até onde o euro pode buscar, de 50 e 61.8, próximos aí às regiões das médias de 20 comum e low do diário. Então temos uma notícia forte de confiança do consumidor dos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o preço pelo menos venha testar aí 750 pontos mais ou menos para baixo, e depois nessa região acredito que o euro acumule para continuar a queda ou voltar a testar essas regiões aqui, que são regiões do mensal e do semanal que a gente marcou. Então para o euro eu ficaria atento aí para vendas
na região aqui do semanal, que é a 20 RAI, junto com a delimitação da nuvem de Ichimoku, naquela região do H4 que a gente viu ainda há pouco, e também nessa região aqui do semanal, que é referente a esse fechamento aqui. Então, ao meu ver, essas são as principais regiões aí para a gente ficar ligado na venda do euro. Tá aqui essas regiões no H4. E para compra, ficaria atento aí para realizar compras no euro na 20 comum aqui do diário e na 20 low, ou nessa linha aqui do semanal, que é a 20 low do semanal, e também em regiões mais embaixo, são as regiões que a gente comentou aqui desse fechamento do diário. Então, ao meu ver, essas são as principais regiões aí de compra e de venda para o euro dentro dessa semana e quem sabe aí também dentro das próximas semanas. Demorou? Então esse é o euro aí desenhado. A gente também tem compras bem mais lá embaixo, né, na região do mensal, mas está bem distante, acho que não chega essa semana. A não ser que o PCE mude tudo, né? Então vamos aí continuar acompanhando o euro USD. A gente também tem regiões aqui da 20 low, né, do H4 e da média de 200 do H4, que seria aqui. Porém, eu vou ficar com as regiões aqui do diário, que é a 200 do diário e a 20 RAI aqui do diário. Então, o que não faz com que a gente não possa marcar 20 low, que é dentro da nossa estratégia. A tendência no H4 para o euro USD ainda é de alta, em nenhum momento fechou abaixo da 20 low do H4. Caso feche, aí sim a gente vai ter mais confirmações que ele vai puxar, ou ele pode vir testar essa região aqui e repicar para cima e testar níveis mais em cima, mas isso a gente vai ver de acordo com a notícia que vai sair hoje. Mas tá aí o euro mapeado para vocês. A gente vai agora para a Libra, vamos marcar as regiões do mensal e mais ou menos com a mesma ideia que o euro. Então a gente tem aqui a 20 comum do mensal, a gente tem a 20 low, temos também a 20 high do mensal. Vou marcar aqui a média de 9 também, que está aqui embaixo. Então essa é a média de 9 do mensal. Além disso, temos esse preço de fechamento aqui do mensal, a nuvem de Ichimoku, e temos aí o pavio, né, deixado pela Libra lá em cima, justamente na delimitação da nuvem de Ichimoku, que a gente comenta tanto. Então é isso. Essas são as principais regiões aí para a Libra dentro do mensal. A gente vai agora... na verdade a gente tem esse outro fechamento aqui do mensal, né, que é um fechamento interessante. Então a gente tem que marcar esse preço de fechamento também. A gente vai agora para o semanal da Libra. Dentro do semanal nós temos também as médias de 20 low, comum e high do semanal. Então a gente vai marcar esses preços. Além disso, vamos marcar esse preço de fechamento aqui do semanal a 200 e o fechamento lá em cima, muito parecido com o euro USD, né? Essa configuração aí do ativo, caminham bem parecidos. Então no semanal são essas regiões e a gente tem esse outro fechamento aqui do semanal que é interessante a gente estar marcando. Então no semanal é isso para a Libra. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário da Libra a gente tem essa configuração aqui. A gente tem esse preço de fechamento aqui do diário. O diário sempre na cor azul claro. E fora isso, temos também os preços do que? Da média de 20 comum, da 20 low, da média aqui de 200 do diário. Esse fechamento aqui, né? E a gente também tem a 20 high do diário, que é onde o preço veio testar aqui no dia de hoje. Então, se a gente for observar, esse é o candle do dia de hoje, dia 27/2. Ele abriu, veio testar a delimitação da nuvem, veio chegar próximo aqui a 20 low do diário, e até então praticamente de lado aí a Libra, mas são as regiões que a gente vai ficar atento aí para compras e vendas dentro da Libra. Na verdade, são preços aí do diário que a gente vai ficar atento.
Fora isso, a gente vai agora para o H4 da Libra. Nós temos aí o preço da 20 low do H4, que eu vou marcar aqui, assim como a gente marcou no EURUSD. Uma coincidência aqui entre a média de 20 low do H4 e a média de 200 do H4, o que torna esse preço aqui mais resistente. Então, esse aí é uma região interessante, né, no H4. E para cima, nós temos regiões aqui do H4 interessante, como essa faixa de preço aqui. E também lá em cima. Então, são faixas de preço aí no H4 para a gente ficar atento. E assim como a gente fez no euro, a gente pode traçar aqui um Fibonacci desse movimento aqui de alta da Libra. O que nos dá aí regiões de Fibonacci em 50 e 61,8, também próximas aí à região da média de 20 comum do diário e da 20 low. Então, regiões para venda na Libra. Ficaria atento aí a vendas na Libra na região aqui de fechamento do mensal, que é esse preço aqui do mensal de fechamento, que coincide aí também quase com o preço do semanal, que é esse preço de fechamento aqui do semanal. E temos mais regiões aí do H4 que a gente comentou para cima, o topo aqui do diário, a outra região do H4, a outra região de fechamento aqui do mensal, e a média de 200 do semanal lá em cima. Então todos esses preços aqui são preços para a gente ficar atento aí para vendas dentro da Libra para essa semana e para as próximas. E para a compra, realmente ficaria atento aí para compras na Libra, na região aqui da média de 20 comum do diário, na 20 low do diário, na média de 200 aqui do diário e nos preços de fechamento do diário aqui embaixo, do mensal, né, que é a 20 low, a 20 high do mensal, essa média de 20 aqui. E é isso. Essas são as regiões aí de preço que eu tentaria trabalhar para compra dentro da Libra. A gente tem uma notícia daqui a 20 minutos, né, que é o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos, que eu acredito que deva, a princípio, jogar o dólar para baixo, para depois o dólar subir. Então a gente pode ver aí, depois dessa notícia, o euro e a Libra vindo testar essas regiões mais aqui em cima, onde a gente vai estar aí procurando por boas vendas. Então, essa é a Libra na compra e na venda. Vamos agora para o ouro, gráfico mensal. Vamos marcar aí as principais regiões mensais de preços, né, importantes do ouro, sendo aqui esse preço de fechamento aqui do mensal. A gente tem esse outro preço de fechamento aqui do mensal. A gente tem esse outro preço de fechamento aqui do mensal também. E temos a 20 high, a 20 comum e a 20 low do mensal. E a gente pode marcar aqui também a média de 9. Então no ouro esses são os principais preços aí do mensal. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal do ouro a gente tem essa configuração, onde nós temos aqui um preço de fechamento do semanal. Além disso, no semanal, nós temos essa outra região aqui. E temos preços, que é onde o preço vem trabalhando agora, né? Essa região de preço aqui, importante, é onde o ouro vem trabalhando nesse exato momento. Mas nós temos também a 20 high aqui do semanal, a 20 comum e a 20 low lá embaixo. Então esses são os principais preços aí do semanal para o ouro. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário a gente tem essa configuração, onde nós temos aí preços de topo, né, de fechamento aqui no diário.
Temos também a 20 comum do diário, a 20 low, e temos os preços de fechamento aqui embaixo do diário, mais aqui embaixo também, e na média de 200 do diário lá embaixo para o ouro. Então, poderíamos ver também que a gente tem talvez uma faixa de preço, né, aqui por volta do 20,59, que é onde nós temos a delimitação da nuvem de Ichimoku, principalmente aqui nessa região, uma linha bem definida, que indica aí um preço importante, assim como já tivemos vários testes aqui no diário do euro ou do ouro nessa faixa de preço, depois voltando. Então, para o ouro é isso. Vamos aí para o H4 do ouro, e no H4 nós temos aqui essa configuração, onde nós podemos ver mais uma vez a região que a gente comentou aqui do diário, né, que ele respeitou algumas vezes, essa região e essa. Se a gente for ver no H4, a gente também tem uma faixa de preço aqui interessante a ser sinalizada, no H4 sempre na cor verde. E no H4 nós temos também a média de 200 aqui do H4, que coincide com a 20 low do H4, então a gente tem a 200 e a 20 low bem próximas. Eu vou marcar aqui a 200. E a princípio é isso aí no ouro. A gente pode, assim como a gente fez com a Libra e com o euro, traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, o que vai nos dar aí referências de 50 de Fibo e 61,8. Os 50 aí bem próximo à região da 20 low do diário e da 9 do diário, e também dessa região de fechamento aqui do diário, 61,8 de Fibonacci. Então, para o ouro, ficaria aí atento para compras na região aqui da 20 low do diário, assim como no 61,8 de Fibo aqui, né? Esse fechamento aqui do diário e as regiões aqui do semanal, mensal e diário lá embaixo. Então esses são os principais preços que eu ficaria atento aí para compra no ouro. E para venda, confesso que ficaria atento aí a realizar vendas no preço aqui da média de 20 RAI do semanal. Então a gente tem aqui esse preço de venda do semanal. Além disso, temos as regiões que a gente comentou lá do diário, né, que é a delimitação da nuvem, mais essas indicações de preços importantes aqui onde o ouro trabalhou. Então vendas aqui nessa faixa de preço do H4, do diário, do mensal e lá em cima também do semanal e do diário também. Então, para o ouro, essas são as regiões aí que eu vou estar trabalhando tanto para venda quanto para compra nessa semana e possivelmente até nas próximas semanas. É um estudo aí mais amplo da movimentação do ouro. Então nós temos aqui essa configuração dentro do ouro, regiões aí de compra e de venda informadas para vocês com extrema antecedência e qualidade. Então fica ligado aí no ouro que pode entregar boas oportunidades. Então esse foi o ouro. A gente tem notícia aí daqui 15 minutos. A gente pode ver o ouro continuar esse movimento de H4 aqui, vim passar dessa região de topo, né, de H4, né, é uma região aqui também do H4 interessante. E é isso, vendas mais em cima, compra mais embaixo para o ouro. Tá aí o ouro mapeado para vocês. A gente vai agora para o USD JPY, um ativo que vem trabalhando aí nas suas máximas históricas. Então esse é o gráfico do USDJPY, gráfico mensal. Vamos lá mapear ele. Preço de fechamento aqui importante para a gente registrar. Além disso, temos esse preço de fechamento. Temos aí a 20 high, a 20 comum e a 20 low do diário do mensal, do USDJPY. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem aqui esse fechamento do semanal junto com o fechamento do mensal. Para cá não temos mais nada, mas temos aqui a indicação de um preço semanal também importante, que é esse preço aqui de baixo dessa semana. Então é um preço para a gente ficar ligado,
onde o SDJPY pode ficar trabalhando aqui dentro desse range, né? Então ele pode vir buscar aqui para depois continuar uma alta, ou vir testar aqui para depois voltar a cair. Mas fora isso, nós temos aí preços importantes na 20 comum do semanal e na 20 low, e também temos aqui embaixo. Então esses são os preços interessantes que eu marcaria no SDJPY. A gente tem esse fechamento aqui do semanal, temos também a 20 high do semanal aqui. Então esses são os preços aí do SDJPY que eu ficaria atento no mensal e semanal. Dentro do diário a gente tem essa configuração, onde nós temos aí preços importantes do diário mais aqui em cima, preço de fechamento. Então a gente vai colocar aqui o nosso preço do diário, que é importante. E se a gente voltar no tempo, a gente pode ver que a gente tem também uma delimitação aqui do diário interessante, um fechamento, que é onde o preço vem trabalhando próximo agora, e que acabou respeitando aqui no dia de hoje justamente essa região. Já subiu aí 200 e poucos pontos, mas fora essa região nós temos aí preços, na verdade não vou marcar essa região, a gente tem aqui o auxílio das médias para isso. É um preço, apesar de importante, é um preço muito passado, né? Que data aí de 21/10 de 2022, então a gente tem 2 anos. Eu vou aqui com as médias, que são as médias móveis e que traz preços mais importantes e atuais. Então a gente tem a 20 high do diário, a 20 comum e a 20 low. E no diário é isso. A gente tem a 200 também do diário lá embaixo. Então vamos ficar ligado aí no SDJPY. Gráfico de H4 está aqui. E dentro do H4 nós temos esse preço de fechamento aqui do H4, né? Um preço que foi testado aqui, volta a ser testado aqui e devolve. Então é um preço interessante. Segundo a H4, a gente está em uma tendência de queda aí dentro do SDJPY, e a gente vê que ele veio testar justamente a delimitação aqui da nuvem para voltar a subir. Apesar dele ter testado a nuvem e continuar a subir, no H4 a tendência é de queda, porém no diário a tendência ainda é de alta. Então o diário prevalece sobre o H4. Então a gente tem um mensal de alta, semanal de alta, diário de alta e o H4 de baixa. Então o que a gente pode ver é uma continuação do movimento de alta do SDJPY, o seu movimento aí que segue o macro, né? Porém ele pode vir parar aqui na região da 20 high do H4, que de acordo com a nossa estratégia, a partir do momento que o candle fecha abaixo da 20 low, tendência de queda, melhores vendas na 20 comum e na 20 high do H4, porém talvez deixaria para executar essa venda um pouco mais em cima, por conta da tendência aí mais macro de alta do STJPY. Mas temos aqui a 200, né, do STJPY H4, está bem distante. Então o STJPY é um ativo que está um pouco complicado de ter um direcionamento, apesar de trabalhar aí próximas a níveis históricos. O Japão continua com posicionamento de não aumentar a taxa de juros, o que valoriza mais o dólar sobre o ien. Porém, se a gente tiver uma mudança da política cambial, né, fiscal do Japão, a gente pode ver o SDJPY corrigindo mais. Então eu ficaria atento aí a vendas no SDJPY lá na região aqui do semanal que a gente comentou, essa região aqui, e também temos regiões aí do mensal e do diário próximo. Então é uma tripla resistência, né, de preço. Nós temos a indicação de 3 preços importantes de 3 times diferentes, o que indica que essa região realmente é muito forte de ser ultrapassada de primeira. Então a gente pode ver o preço do STJPY subindo, depois corrigindo, com boas vendas aqui, ou principalmente em números fechados, e provavelmente ele pode buscar até os 155. Então 155 pontos está aqui mais ou menos, e é mais ou menos onde aí o STJPY pode buscar. Está longe ainda, então a princípio para essa semana regiões de vendas aqui, e ficarei atento para compras no STJPY na região aqui da 20 high do diário, da 20 comum e da 20 low, principalmente na 20 low,
tem regiões aqui do semanal, mensal e H4 junto, o que torna esse nível de preço aqui difícil de ser ultrapassado. Então esse é o STJPY. A gente tem compras mais embaixo também, porém acho que essa semana o ativo não chega nessas regiões, mas ficam aí registradas para a próxima semana também já. Então regiões para compra e para venda aí no SDJPY fica aí para essas faixas de preço. O SDCAD agora, deixa eu dar uma olhada aqui no dólar, como é que tá o dólar. E a gente tem uma notícia aí daqui 8 minutos. Dólar puxando forte. Refletindo aqui também no EURUSD, né? Mas vamos ficar ligado aí que a notícia pode mudar tudo. Vamos analisar o nosso SDCAD, gráfico mensal. Esse é o gráfico mensal aí do SDCAD, onde nós temos preço de fechamento aqui do mensal. Temos esse preço aqui de fechamento do mensal. Esse outro preço de fechamento aqui. Esse outro preço de fechamento do mensal. E regiões de fechamento aqui de interessantes também na 20 high do mensal. A gente tem aqui a 20 high do mensal. Temos a 20 low, que eu vou marcar. E vou marcar também a delimitação aqui da nuvem de Ichimoku e esse fechamento aqui do mensal. Então esses são os preços do mensal e ao meu ver para o SDCAD. A gente tem a 20 comum aqui também. Nessa faixa de preço aqui, né, a 20 comum. Eu vou marcar a 20 comum. Apesar de que essa zona aqui de preço e essa aqui da delimitação da nuvem seja, acredito, onde ele vai trabalhar mais nesse range. Mas a gente vai agora para o semanal. A gente vê que o SDCAD continua insistente, né, no movimento de alta. Várias semanas aí verdes e trabalhando abaixo da média de 20 comum do semanal. Tem gente que diz que a média não funciona, mas não precisa falar muita coisa, é só a gente observar aqui o semanal do SDCAD, onde ele veio testar várias vezes e recolheu, testou, recolheu e sempre fechando abaixo da 20 comum do semanal. A gente vai manter aqui marcada a 20 comum do semanal, assim como vamos marcar também a 20 high. Vamos marcar a 20 low aqui do semanal, a média de 9, esse fechamento aqui. Esse outro fechamento aqui do semanal e a 200 lá embaixo. Então é isso. Nós temos o que também? Temos aqui esse topo do semanal, próximo aí um topo do mensal. E a princípio é isso aí no o SDCAD. Vamos agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, né? O SDCAD bem difícil de se trabalhar ultimamente, apesar de a gente ter pego boas compras nele ainda. Mas no diário, vou marcar aqui esse topo aqui, esse preço de fechamento do diário. Certo? E além disso, nós temos aqui a média de 20 comum, 220 low do diário lá embaixo. E mais para baixo, nós temos aqui esse fechamento aqui do diário. E para cima, temos esse outro fechamento aqui do diário. Então, a gente vai agora para o H4 do SDCAD. No H4, nós temos aqui esse preço de fechamento do H4, que é um preço importante. Para trás, nós não temos muitas indicações de preços no H4 importantes. E a princípio é isso aí no SDCAD. Então no H4 a gente tem esse preço aqui. E para baixo nós temos aí o preço da 20 low do H4. A gente vê que
desde quando o candle fechou aqui acima da 20 high, o preço vem trabalhando. Como manda a nossa estratégia, fechou acima da 20 high, melhores compras na 20 comum e na 20 low. Foi o que aconteceu aí nas 4 horas passadas. O preço vem, testa a 20 low aí do H4 e sobe 340 pontos, mais ou menos 350 pontos, confluindo aí que a nossa estratégia funcionou. E também temos aqui a média de 200 do H4 e regiões aí mais embaixo do H4 de faixa de preço, que eu marcaria essa faixa de preço aqui do H4 como uma faixa de preço interessante. Então, no H4 é isso. E a gente marcou a 20 high do semanal do H4? Sim, marcou, tá lá em cima. É isso. Ficaria atento aí para vendas no SDCAD na região aqui do diário, do semanal lá em cima, que é a 20 high do semanal, que aqui sim a gente vai ter excelentes vendas. Então já fica aí a bola deixada aí, a deixa, né, para ficar ligado nesse preço do SDCAD de 1,36070. E mais temos também regiões mais em cima para venda. São essas três principais regiões aí de venda que eu procuraria ficar atento para boas vendas aí no SDCAD. Faixas de preço para compra no SDCAD, ficaria atento aí a compras na região da média de 200 do diário, na 20 low do diário lá embaixo e nas regiões do semanal e do mensal mais embaixo. E também mais lá embaixo, está longe, mas que não deixam de ser preços importantes aí para a gente ficar atento e já deixar registrado para essa semana e para as próximas. Então é isso, o SDCAD aí mapeado para vocês, tanto para venda quanto para compra, tanto para essa semana quanto para as próximas semanas. Então fica ligado aí no SDCAD. A princípio eu estou muito esperando que o SDCAD chegue nesse preço e é isso, vai confluir com a tendência de alta que eu acho para o dólar, e a partir do momento que ele chega aqui ele vai estar já um pouco esticado. A gente tem uma venda aqui, uma outra possível venda aqui, com um stop mais lá em cima, talvez aí a 2.000, ou se a gente fizer uma venda aqui, um stop com 3.000 pontos aqui, e temos vendas também mais lá em cima também. Então esse foi o SDCAD. A gente vai ficar agora ligado no Bitcoin USD, gráfico mensal. Bitcoin aí que estourou para cima, continua subindo, 57 mil, pancada. Porém, não sou muito fã do Bitcoin, e mesmo assim a gente vai analisar ele. Ao meu ver, o Bitcoin chegando aí numa região muito importante aí para venda, né? São preços aí de fechamento do mensal, que o preço tende a recuar após chegar aqui nessa região. Então a gente tem preço aqui do mensal nesse preço de fechamento, nesse outro preço de fechamento e no pavio lá em cima do mensal. Para baixo, no mensal nós temos aqui a 20 high, a 20 comum e a 20 low. Então, e esse preço de fechamento aqui também. Então esses são os principais preços aí do mensal para o Bitcoin USD. E a gente vai para o semanal agora. No semanal nós temos preços um pouco mais em cima aqui de fechamento importante, como esse preço de fechamento aqui e também nesse preço de fechamento aqui. Então esses são os dois principais preços aí para cima no Bitcoin. Para baixo, a média aqui de 20 high, 20 comum, 20 low e a média de 200 lá embaixo. Tivemos notícia agora para o dólar. Vamos ver aí, o índice de consumidor saiu negativo. Então acredito que o dólar puxe um pouco para baixo. O dólar puxa para baixo, né, a princípio. A gente possa ver aí um candle verde aí nessa hora para o Euro USD, quanto para a Libra, quanto para o ouro. Então a ideia é que o índice de consumidor saiu negativo, o que puxa momentaneamente o dólar para baixo. Porém, a tendência macro é que acho que o Fed vai manter a taxa de juros nesse nível ou acima desse nível, uma possível subida aí por mais tempo.
Então isso faz com que a gente pense aí na continuidade de alta do dólar frente às outras moedas. Então vamos acompanhar. Aí isso dá mais força para vendas aqui no Bitcoin, nessa faixa de preço. Mas no semanal aqui do Bitcoin é isso. A gente tem esse preço de fechamento aqui do semanal também. Então é isso no semanal. A gente vai agora para o diário do Bitcoin. Dentro do diário nós temos aqui as médias de 20 comum, né, do diário, 20 high, 20 comum e 20 low. E temos também, vamos ver se a gente consegue voltar no tempo, esse fechamento aqui do diário do Bitcoin e esse outro aqui também. Então são regiões aí para a gente ficar atento, tanto na compra, e a gente tem a delimitação da nuvem de Ichimoku aqui no diário, próxima à região da 20 high do semanal, e também temos a 200 lá embaixo. Então o preço do Bitcoin aí bem longe da 200, a gente pode ver sim uma puxada bem forte do Bitcoin aí nos próximos meses, eu acredito. Se a tendência do dólar se continuar de alta, a gente pode ver ele corrigindo aí até de novo nos 43 ou até mesmo nos 35 mil aqui embaixo, 36.530. Então para o Bitcoin eu ficaria atento aí a regiões de venda aqui nos preços do mensal, né? Aqui do semanal, que são as linhas roxas, e das regiões do diário aqui em cima também. Então esses são os preços que eu ficaria atento aí para vendas no Bitcoin USD. E regiões de compra, ficaria atento aí a compras nas médias de 20 comum do diário, na 20 comum e na 20 low a princípio do diário, na delimitação aqui da nuvem de Ichimoku do diário e na média de 200 do diário lá embaixo, assim como também nas regiões das médias de 20 high, 20 comum e 20 low do semanal. Então essas são as regiões que eu ficaria atento aí para, e na 200 também aqui do semanal aqui embaixo, e nas médias de 20 do mensal. Então aqui a gente tem as médias de 20 do mensal também. Então todas essas são as faixas de preço onde a gente pode ficar aí atento a trabalhar boas compras e vendas no Bitcoin USD. Vamos ficar ligado, a análise do Bitcoin aí para essa semana e para as próximas semanas e meses, regiões aí que a gente está marcando já desde agora e que você pode ficar ligado aí também. Então esse é o Bitcoin na compra e na venda. Vamos ficar ligado aqui agora no SP500, que está também em níveis de preço histórico. Então a gente vai marcar aqui os preços do mensal importante, né? A gente pode ver aqui uma movimentação bem interessante, bem característica da nossa estratégia, onde a gente tem um fechamento desse candle acima da 20 high, melhores compras na 20 comum ou na 20 low. Aqui coincidiu de ser a melhor compra na 20 comum, movimento de alta bem interessante, cerca de 5 mil pontos. Então isso olhando só o macro. Então vamos aqui no macro do SP500, a gente tem esse fechamento aqui do SP500, temos a 20 high, a 20 comum e a 20 low do mensal. Temos esse outro preço de fechamento aqui do mensal também, que é um preço interessante. E para cima, acho que mais nada, a gente pode marcar aqui alguns preços fechados, como os 55 mil, né? Os 5.500 na verdade, aqui. Então essa faixa de preço aqui mais ou menos. E no mensal é isso, a gente tem esse fechamento aqui do mensal também. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal do SP500 a gente tem as médias de 20 aqui do semanal. E temos esse preço de fechamento aqui do semanal também, junto com o mensal. E para baixo temos a 200 lá embaixo. E temos o fechamento, né, o preço de fechamento da semana anterior.
Não vou marcar esse fechamento aqui que já está no mensal. Na verdade eu vou registrar que é do mensal e do semanal, que isso dá uma confluência mais forte para esse preço. Mais para cima nós temos aqui o preço de fechamento dessa semana. E é isso aí no SP500. Vamos para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração, onde nós temos aqui as médias de 20 high do diário, 20 comum e 20 low. Voltando aqui a gente não tem, porque é o preço histórico, então a gente tem o topo lá do diário, que é esse topo aqui, de preço de fechamento. Inclusive deixou um gift aí bem interessante no diário, para quem gosta de um position, uma venda aqui com stop até curto. Mas a princípio o preço aí do SP500 vai trabalhar nesse dia de hoje, nos próximos dias aqui, entre a 20 low do diário e o topo aqui do fechamento do diário e do semanal. Pode ultrapassar, mas acho bem difícil. Acho que precisa pelo menos vir corrigir aqui nas médias de 20 do diário para depois subir. Então regiões de compra para essa semana na 20 comum aqui do diário e na 20 low. Regiões de venda no topo aqui do diário, né? Fechamento do diário com semanal. E temos compras também mais lá embaixo para o SP500, como nas médias de 20 do semanal aqui. Nesse preço de fechamento aqui do mensal, que é a linha azul, marca a linha azul aqui. E a princípio é isso aí a gente tem aqui no diário, que a gente acabou nem marcando, a 200 do diário, né, que tá lá embaixo. Então a região também para compra, assim como o mensal e o diário aqui. Então aí esse é o SP500, ao meu ver. Regiões aí de compra e de venda para o SP500. A gente tem a média de 200 do H4, que está aqui embaixo, que também seria uma região interessante para compras. Então a gente vai sinalizar aqui também essa região aí para possíveis boas compras. Então é isso, SP500 aí mapeado para vocês. Se continuar a quebrar e subir, 55 tá longe ainda, né? Então talvez ele não chegue lá, mas o 55 também é uma região, por ser um número fechado, que eu acredito que pare aqui o movimento. Então é isso, rapaziada, euro mapeado aí para vocês na nossa análise semanal. Regiões de compra e de venda aí desenhadas para o euro, para a libra, para o ouro, para o SDJPY, para o SDCAD, para o Bitcoin USD e para o SP500. Regiões aí de compra e de vendas mapeadas para vocês para essa semana e para as próximas semanas também. Demorou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí que essa semana promete bastante. Temos aí o PCE ainda essa semana, que vai trazer aí bastante volatilidade para o mercado. E acredito aí que sim, podemos ter excelentes oportunidades ainda essa semana, principalmente nas regiões que a gente marcou aqui na nossa análise semanal. Demorou? Só um breve resumo. Esse aqui é o histórico da conta que a gente está trabalhando da FTMO, de $100 mil. É o primeiro desafio que eu peguei na FTMO. Então a gente pegou essa conta de 100 mil. Até então o resultado de lucro é esse. 4,59 da banca, 4.591 dólares positivos. A gente tem que chegar a 10% na primeira fase e mais 5% na segunda. Então se inscreve no canal, compartilha aí para quem tem interesse em acompanhar, né, esse dia a dia, operação após operação, para aprovação de uma conta de $100 mil aí na FTMO. Demorou? Vamos que vamos. Boa semana a todos. Forte abraço. TEI.